É um mês de conscientização da população sobre a questão do suicídio? Com certeza, é um mês em que os serviços, as pessoas estão pautando esse tema, que é um tema tabu, difícil de ser tratado, mas que é importante de ser falado, porque é um problema de saúde pública, né? A gente tem atualmente altos índices de suicídio, então é um mês de conscientização das problemáticas que estão em volta da questão do suicídio. Nós conversávamos aqui antes do início dessa entrevista e a Juliana explicava que as estatísticas demonstram que há um aumento dos casos, né? Sim, a gente tem altos índices. A Organização Mundial de Saúde, ela vai falar de um número de 800 mil pessoas por ano de mortalidade e, por exemplo, que é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Por isso que há uma preocupação em relação aos jovens. Com certeza. A adolescência, a juventude é um momento de bastante crise, de repensar da vida, né? E é um momento aí frágil, né? Para essas pessoas é importante ter um apoio emocional, pensar nas questões emocionais. Existe uma falta de perspectivas para o futuro? Isso colabora também em relação ao alto índice de suicídio entre esses jovens, você acredita? Com certeza, né? O suicídio, ele tem causas específicas para cada pessoa ela vai estar passando por uma problemática, um sofrimento que é muito específico, mas do ponto de vista social, o suicídio ele está ligado com fragilidades da vida, né? Então a gente tem, por exemplo, que 79% dos suicídios ocorrem em países de baixa ou média renda, que estão ligados com problemáticas sociais. A gente sabe que existem muitos desafios para a juventude, né? A questão do desemprego, da violência, muitas vezes como você falou, da falta de apoio, né? Às vezes não há uma estrutura familiar para receber esse jovem. Tudo isso acaba afetando também, levando às vezes a esses casos. Com certeza, né? Uma coisa que a gente sabe é que o que torna uma pessoa vulnerável, né? Uma pessoa que precisa ser olhada com mais cuidado, é sempre quando a pessoa ela se envolve em violência, autolesão, né? E também tentativas de suicídio anterior. É um grande fator de risco, é algo que vai fazer com que a gente tenha que ter um cuidado maior, demande um cuidado. Mas essas tentativas no dia a dia do atendimento das pessoas, o que a gente percebe é que elas estão ligadas com vivências de violência, de falta de garantia de direitos, ou com questões, populações que sofrem com preconceito, com a violência. Também acabam levando esses jovens a essa atitude. Sim, com certeza. Nós, como pessoas que vivem em sociedade, aqui como familiar, como amigo, de que forma, quais são os sinais, de que forma eu posso colaborar se eu percebo que uma pessoa enfrenta uma crise, uma fase difícil? As tentativas de suicídio, mesmo a questão da mortalidade, ela tem a ver com o processo de adoecimento, de sofrimento, mas também tem a ver com isso que você falou, momentos de crise. Então, sempre que a gente tem alguém próximo que está passando por um momento de crise, de rompimento, então processos de luto, processos de dificuldade financeira, rompimento de relacionamento, outras questões, doenças, por exemplo, que levam a períodos de crise, é importante a gente poder dar um apoio, uma escuta, poder falar, né, sobre o sofrimento com essas pessoas e principalmente contribuir para que elas busquem ajuda, né? Uma coisa que a gente percebe é um preconceito das pessoas em pedir ajuda quanto a um sofrimento emocional, uma dificuldade psíquica, mental, mas é uma questão de saúde. Muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda profissional. E é importante a gente poder ajudar essas pessoas a buscar ajuda, a pedir ajuda, desmistificar o preconceito que se tem em volta disso, né? Saber onde se pede ajuda e ajudar as pessoas a buscar essa ajuda. Profissionais da área de saúde estejam envolvidos, né? Estejam também preparados para fazer esse diagnóstico, esse atendimento, saber para quem tem que encaminhar esse paciente, né, Juliana? Com certeza, estar atentos, né, aos sinais, aos momentos de crise, a como que a gente pode oferecer um apoio para essas pessoas. Os professores também, né? A gente vê isso hoje muito dentro da escola, essa discussão, né, sobre o suicídio. Com certeza, né? O sofrimento na escola está muito ligado com o que se chama hoje em dia de bullying, né? Que, na verdade, é uma dificuldade da gente poder lidar com as diferenças, né?
com a própria questão do preconceito. Então, é muito importante que na escola a gente possa estar atento ao adoecimento emocional dessas crianças, desses jovens, né? É um fator protetivo quando a escola consegue dar um olhar para isso, consegue dar um apoio em relação a isso, ou mesmo saber onde procurar ajuda, né? Para poder contribuir para as pessoas acessarem esses serviços, né?